Agradeço mais uma vez o convite aí da IMAG e da AJUFESP para participar desse seminário, desse congresso, desse treinamento aqui dentro da Escola da Magistratura dos Juízes Federais. Enfim, agradecer imensamente ao José Francisco pelo convite. Nós nos conhecemos já há muito tempo, né? Desde os bancos escolares do Mackenzie, posteriormente, em alguns momentos, quando ele ainda estava na atividade privada, e mais recentemente agora na magistratura. Agradecer também a doutora Mônica, que eu não conhecia, mas já soube que talvez eu vá dar aula para o filho dela na São Francisco, mas ele vai me encontrar ainda no 4º e 5º ano, então ainda é cedo. E claro, também agradecer, enfim, a honra também de estar com o Guilherme Bibiani, justamente discutindo esses temas relacionados à tributação e à evolução, à mutação da jurisprudência. Enfim, vou ser bastante informal, apesar de estar aqui numa casa de magistrados, mas acho que aqui nós estamos numa escola, né, de treinamento, de capacitação, e acho que é dentro dessa visão que eu vou expor a vocês. Bem, eu dividi a minha exposição em 4 grandes blocos. A primeira ideia, eu gostaria de trazer um pouco alguns dados de 1988, porque nós vamos falar dos 30 anos da Constituição. Então, acho que seria interessante nós colocarmos alguns dados da realidade do Brasil. Por quê? Porque se falarmos em interpretação, queira ou não queira, nós não fugimos disso, né? Seja o juiz, seja o advogado, seja o servidor público, quando interpreta, ele interpreta textos normativos, mas tendo ao seu redor o quê? A realidade fática que nos envolve. E, portanto, nós não fugimos disso, né? Alguns teóricos aí do direito na área de interpretação diz que a interpretação deixou de ser uma mera identificação ou atribuição de significado de textos normativos para ser muito mais, né? Para ser um ato de decisão, quando o juiz decide, ou quando eu, advogado, aconselho o meu cliente, siga por essa linha, é um ato de decisão, né? Quando o juiz decide a causa, é um ato de decisão, né? Quando o servidor público realiza um ato administrativo, é um ato de decisão. E também se fala muito hoje da interpretação como um estado de criação das normas, né? Não vou entrar nesse tema, mas hoje se fala em ativismo judicial e fala-se, enfim, criação de normas, etc. Então, a interpretação ela precisa necessariamente que nós entendamos e reflitamos sobre o nosso redor, sobre a nossa realidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou tratar. No segundo, eu vou tentar expor um pouquinho a interpretação tributária antes de 88, como era, só para nos posicionar dessa evolução que nós tivemos a partir de 88. E aí sim, na terceira parte, eu elenquei aqui 5 tipos de casos que foram julgados durante esses 30 anos, e eu vou exemplificar e tentar expor essa alteração de visão, como que a jurisprudência caminhou, e, obviamente, com casos bastante práticos que os senhores também conhecem. E, por fim, uma conclusão. Então, é basicamente essa ideia que eu gostaria, nos 30 minutos, rapidamente, obviamente eu não vou ter tanta condição de esgotar o tema, mas trazendo coisas bastante pontuais e procurando aí colocar para vocês como funciona, na minha visão, essa evolução da jurisprudência brasileira. Bem, eu também posso dizer o seguinte, eu tive a grata satisfação de viver esses 30 anos muito intensamente. Eu me formei em 84 no Mackenzie, advogo no Matos Filho, comecei lá como estagiário com 21 anos, hoje eu tenho 57, estou lá há 36 anos, sempre com advocacia no meu dia a dia. E também eu entrei na academia muito cedo, entrei na academia em 1988, eu estou fazendo 30 anos de CLT, né, como professor da Getúlio Vargas, fiquei como professor 19 anos na PUC e hoje eu estou há 14 anos na USP, na São Francisco. Então eu também presenciei todos esses debates, pelo menos doutrinários, então assim eu me sinto muito confortável, não em termos teóricos, mas de vivência, de talvez trazer para todos os senhores um pouco essa minha visão da evolução da jurisprudência, né? Então, a primeira ideia, que seria aquele bloco das realidades, então nós temos que imaginar o seguinte, em 1988, nós tínhamos uma inflação média que gerava em torno de 50% ao mês.
Em 1990, quando veio o Plano Collor, a inflação era de 80% ao mês, 2% ao dia de juros que nós tínhamos. Hoje nós temos uma inflação inferior a 2 dígitos, portanto menos de 10%. O nosso PIB atual é de 6 trilhões e 500 bilhões de reais. O nosso PIB da época era inferior a 500 bilhões de reais. A nossa carga tributária na época era algo em torno de 23% a 24% desse PIB. Hoje é algo em torno de 33% do PIB. Os nossos gastos públicos atuais, nominais, chegam em 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Na época, os nossos gastos públicos eram inferior a 300 bilhões de reais. Nós tínhamos, em 1988, uma altíssima informalidade da economia. Hoje nós temos uma alta formalidade da economia se comparado àquela época. O começo de 88, os anos de 88, na advocacia, foi a época das chamadas ações anti-exacionais, que o contribuinte ingressava contra o Estado, contra o fisco. Hoje nós estamos numa outra posição totalmente diferente. Nós estamos nas chamadas ações exacionais, execução fiscal, embargos do devedor, ações anulatórias que na verdade têm o efeito exacional, e nós temos hoje o grande auge do processo administrativo tributário que nós não tínhamos, e na época nós tínhamos o auge das teses tributárias, portanto, da discussão judicial. Enfim, e por fim, que eu acho que é o mais importante na análise desses dois mundos que nós vivemos, em 1988 nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos nada que nos ajudasse, e hoje nós temos uma tecnologia impressionante. 30 milhões de contribuintes entregam declaração pela internet. Hoje a Receita Federal Brasileira talvez seja a receita mais conceituada do mundo em termos de tecnologia de informação. Nós temos hoje no mundo todo o sistema de controle de capitais, o money laundering, nós temos todo um modelo de meios de pagamento de dinheiro que antes nós não tínhamos em 88. Só para dizer uma questão particular, meu pai era garçom, maître de um restaurante aqui em São Paulo, e sempre que ele dizia o seguinte, ele falava assim, pai, como foi o restaurante? Assim, tudo recebia em dinheiro, era 95% em dinheiro. Meu pai já faleceu, já prescreveu tudo, Guilherme. Então, na verdade, muito dinheiro que ele ganhava era de gorjeta que ele nunca declarava. Mas por quê? Porque era tudo dinheiro. Hoje, meu irmão trabalha num restaurante. Ele é o maître de um restaurante. Eu pergunto para o meu irmão Ramon, e aí, tem muito dinheiro? Ele fala, hoje 1%, todo mundo paga em cartão de crédito, e, portanto, não existe movimento de moeda. São dois mundos, então são realidades diferentes. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem imaginar e voltar lá para trás para saber como era esse mundo de 80% de inflação, um mundo que nós não tínhamos tecnologia, nós escrevíamos à máquina, era o telex. A gente brincava que o fisco não mandava as normas, era por telex-lei, era uma brincadeira, obviamente, que a gente fazia. Hoje tem as instruções normativas, mas era o telex-lei, nós recebíamos. E claro, não vou falar do viés político, nós estávamos num regime revolucionário, saindo da ditadura, hoje para um regime democrático com todas as transições que nós vimos. O que na verdade me parece claro nisso? É que esses ambientes, eles mudam a ideia de interpretação. Ou seja, tudo isso mudou. Nós vivemos 30 anos numa clara transformação da realidade fática. E mais do que isso também, nós tivemos uma grande mudança de valores. Claro, nós ainda estamos num momento bastante turbulento atualmente, nós vivemos um momento bastante específico, mas essa mudança de valores, ela está claramente conectada a essas alterações que nós vimos da realidade fática. E como eram, então, antes de 88, as grandes discussões tributárias? Como que se interpretava as normas tributárias? Basicamente, na época, ainda dentro do regime ditatorial revolucionário, nós tínhamos interpretações muito relacionadas à legalidade. Questões de decreto, de portaria. Nós não tínhamos temas tributários de altíssima relevância discutidos. Eu separei 3 que eu me lembro, porque era o comecinho da minha profissão, que eu vi o Marrei, o meu sócio, o Ariosvaldo discutindo, e eram as primeiras ações judiciais, isso antes de 88, por exemplo, era a discussão do FNT, Fundo Nacional das Telecomunicações, por favor, para os mais experientes sabem do que eu estou falando.
Nós tínhamos o fim social de 1982, o decreto 1940, onde criaram um tributo em maio e quiseram exigir em maio, né? Nós tivemos um decreto, lei na época, número 2323, que falava de correção monetária das prestações do imposto de renda. Então, assim, nós tínhamos matérias assim, muito restritas, a discussão era de legalidade, temas mais singelos do direito tributário, e mais do que isso, os juízes eram juízes biônicos da Justiça Federal. Eram indicados não por concurso. Eu me recordo de despachar com o Dr. Paulo Pimentel Portugal, né, um juiz federal, né? E eu me lembro que na Praça da República, depois veio aqui para Paulista, eram juízes, claro, mais conservadores no sentido de cultura. Raramente as empresas discutiam em juízo, né? Se dizia, quem tem telhado de vidro não se discute matéria fiscal, né? Porque havia todo o receio de represália, as pessoas não estavam acostumadas a brigar com o Estado. Esse era o panorama que nós tínhamos, né? Por exemplo, em matéria de ICMS, ninguém discutia. E eu vou contar um caso particular meu. Meu pai era maître desse restaurante e, na época, teve uma tese para o ICMS, para não se pagar ICMS de restaurantes, porque não havia base de cálculo definida. E quando eu fui falar com o meu pai, para tentar um clientinho, que era justamente o restaurante que ele trabalhava, ele falou, filho, você está louco de discutir com o fisco, né? Aí eu fui falar com o dono do restaurante e eu consegui a minha primeira ação, né, em 1985, para entrar na Justiça Estadual para discutir o ICMS dos restaurantes. Caiu na 4ª Vara da Fazenda Pública aqui em São Paulo. E eu fui despachar com o Marrei, que era o sócio da época do Matos Filho, e quando eu vou despachar, o juiz fala o seguinte: restaurante que paga pinga, que serve pinga, tem que pagar ICMS, indefiro liminar. Enfim, era outro mundo, né? Então eram temas que basicamente era legalidade, são temas de formalidade, né? E aí, já começando, e sei que o Guilherme vai falar isso, era um mundo muito formal, onde a formalidade era apreciada e era vista com uma grande força e robustez em termos de teoria geral do direito. E nessa época também seria importante falar um pouquinho da academia. Apesar de ser a década de 80, o direito tributário começa a ser discutido nas escolas de direito em 40, em 50, na verdade, em 80, era o auge da legalidade, né? Então nós tínhamos o Geraldo Ataliba, que fez os cursos de especialização na PUC em 70, chega em 80, ou seja, a doutrina era basicamente doutrina buscando a legalidade, a formalidade, né? E nós tivemos essa pujança em termos de classe doutrinária com o Geraldo Ataliba. Na USP era o Rui Barbosa Nogueira, que também tinha lançado um livro, e basicamente nesses temas, legalidade, formalidade, princípios constitucionais, né? E nós tínhamos também, no Mackenzie, que não era a nossa época, Zé Carlos, mas já tinha sido o Fábio Fanuc, e no Rio de Janeiro, o Gilberto Lioacanto. Esse era o momento antes da Constituição de 88. E aí vem a Constituição de 88, né? Onde um dado muito específico que a gente vai ver que teve reflexo na jurisprudência foi o primeiro texto constitucional onde nós acabamos trazendo um tipo de tributo que eram as contribuições, que antes não havia um outro tipo de contribuição, mas justamente a Constituição de 88 cria as chamadas contribuições com o intuito justamente de não ter a repartição das receitas tributárias, né? As contribuições foram colocadas na Constituição, uma vez que geravam receita para a União total, e ela não precisava dividir o bolo com os estados e municípios, né? E essa nova disciplina das contribuições na Constituição justamente iniciou aquilo que nós vamos falar, épocas das teses tributárias, né? Todo aquele receio, na verdade, aí os juízes começaram a ser concursados, nós tivemos a primeira leva de juízes, né, com Lúcia Vale Figueiredo, Omar Cais, Diva Malherbe, Cecília, enfim, todos os juízes da época, né, que foram os primeiros juízes dessa leva pós indicação de juízes para a Justiça Federal, e não é por coincidência que os dois primeiros grandes temas, teses, após a Constituição de 88, foi o PIS-PASEP, aquele decreto 2889, que dizia do prazo de pagamento. Me desculpe para os mais jovens, mas eu não posso, enfim,
entrar em todos os detalhes, às vezes nem sequer esse tema, porque é tão antigo, eventualmente não conheçam, e também o tema da contribuição social sobre o lucro, que foi criada em 1989, a Lei 8981, onde ela iniciou justamente a discussão da cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, né? Na época, o governo precisava, obviamente, de receita, as contribuições não tinham repartições tributárias em termos de receita e, portanto, as primeiras grandes discussões da Constituição de 88 foram relacionadas às contribuições, né? Esse tipo de tributo que tem uma destinação específica. E os dois primeiros casos emblemáticos justamente foi do PIS/PASEP, onde se discutia o pagamento com base no faturamento de 6 meses anteriores, e depois a questão da contribuição social, que foi julgada inconstitucional pelo princípio da anterioridade, ou seja, cobrou-se no mesmo ano e, portanto, foi julgado inconstitucional. E o seu mérito foi julgado constitucional. Começa assim as grandes discussões em termos de matéria tributária. O que a gente viu? Na verdade, se viu um grande interesse das pessoas discutirem temas em juízo por uma simples razão. A nossa inflação era de 80% ao mês. Portanto, quem ficava com o dinheiro em caixa e não pagava um tributo, ganhava 2% ao dia, né? Um dos grandes estímulos para as teses tributárias na década de 90 e finalzinho dos anos 80 foi porque justamente as matérias, a nossa inflação absurdamente sem controle, né? Nós não tínhamos, e eu vou falar um pouquinho do Plano Collor, né, uma organicidade em termos efetivos de autoridade tributária, etc. Isso viabilizava o quê? As discussões tributárias sem qualquer fundamento. E aí começa efetivamente aquilo que a gente chamou de momento das teses tributárias ou das indústrias das liminares, né, que eram induzidas não por um problema de mérito, mas eram induzidas por um problema econômico, né? Então, as pessoas simplesmente começaram a discutir toda e qualquer tese na ideia de que se elas discutissem em juízo, elas não precisavam pagar os tributos e, consequentemente, elas ganhavam financeiramente. Eu me lembro na época que o diretor mais importante de uma indústria não era o diretor industrial, era o diretor financeiro, né? E, portanto, nós começamos a ter todas as teses tributárias relacionadas ao aproveitamento, não tanto do mérito, mas sim das oportunidades financeiras que isso gerava. Eu separei aqui um conjunto de assuntos para mostrar como foi essa evolução da jurisprudência. Então, por exemplo, nós tivemos uma coisa que não se discutia na área tributária até 88, eram as chamadas espécies tributárias. Qual a diferença da taxa, qual a diferença do imposto, qual a diferença da contribuição? Claro, algumas nós tivemos. Por exemplo, eu me lembro que em 86 tinha uma discussão de taxa de melhoramento dos portos, TMP. O advogado da época famoso nesse tema era o Hamilton Dias de Souza, né? E era uma tese de importação, mas era residual todas essas discussões, né? E a partir de 88 nós começamos a ter discussões sobre espécies, ou seja, o Supremo começou a ver a importância de definir as espécies e qual a diferença entre elas. Então, por exemplo, tivemos a famosa taxa de iluminação pública, né? Essa iluminação pública que nós temos aqui na Paulista, as prefeituras criaram uma taxa de iluminação justamente para arrecadar recursos para as prefeituras. Obviamente esse serviço não é divisível, não é específico, nós não poderíamos ter uma criação de taxa. O Supremo decidiu o quê? Inconstitucional a taxa porque não respeitava os princípios da taxa. O que aconteceu? Os 5.500 prefeitos foram ao Congresso, bateram na porta do Congresso e falaram o seguinte: olha, o Supremo julgou inconstitucional. Aí o Congresso falou: ah, tudo bem, nós criamos uma contribuição de iluminação pública, que hoje está prevista na Constituição, né? Então deixou de ser taxa e passou a ser uma contribuição com destinação específica. É por isso que nós temos hoje essa contribuição de iluminação específica, que dá até vergonha, né, para explicar isso numa faculdade de Direito, como surgiu. Surgiu por isso. O Supremo julga inconstitucional, fazem uma emenda constitucional e criam a taxa de iluminação pública, né? Outro tema relacionado às taxas também importantes, a taxa de fiscalização da CVM, que na verdade hoje nós temos todas as agências reguladoras e paga-se taxa, então é uma coisa comum.
Mas quando começa? Quando a CVM cria uma taxa de polícia para, na verdade, fazer todo o seu ato de regulação dos bancos, das instituições financeiras e das corretoras. As pessoas entram em juízo dizendo, ó, não pode taxa porque ela é cobrada com base no patrimônio das instituições financeiras. E taxa não pode obedecer ao princípio da capacidade contributiva. Vem o Supremo, acordo do ministro Carlos Veloso e diz o seguinte, taxa pode sim, na verdade, seguir o princípio da capacidade contributiva, que era uma coisa que na doutrina não se admitia, né? E hoje todas essas taxas que nós temos das agências regulatórias, de uma certa forma, elas têm esse perfil de admitir que as taxas incidam eventualmente sobre parâmetros de faturamento ou mesmo de determinadas valores de faturamento. Por quê? Porque elas dimensionam um pouco esse exercício de poder de polícia ou mesmo o exercício público do serviço público por parte do agente público, né? Então esses são dois exemplos só de taxa rapidamente para a gente não... Então o que começou a mudar na interpretação, né? O Supremo Tribunal começou a dar importância aos tipos de tributo. Bem, gente, aí nós tivemos, né, a Santa Zélia Cardoso de Mello. Inclusive os advogados à época fizeram um abaixo-assinado para mudar o nosso santo padroeiro de Santo Ivo para Santa Zélia, né? E ela fez as coisas mais absurdas em termos tributários que se pode falar, todas reconhecidas pelo Supremo, né? Primeiro, o que ela fez, né? O cruzado, que não era uma matéria tributária, mas eu vi que o tema que era financeiro, eu me recordo, a Justiça Federal de São Paulo, existiam 2 filas que rodavam a Justiça Federal para ingressar com cruzados novos, né? E aí sim começa a massificação da justiça. As pessoas percebem que pode entrar e realmente teriam efetivamente o seu direito, né? E já vinha essa parte da tributação. Por exemplo, tivemos o IOF Ouro, que foi declarado inconstitucional, né? Nós tivemos o IOF sob poupança, que foi declarado inconstitucional, né? Então, a Zélia, obviamente, o Ibrahim Eres, na época, não sei se todos sabem, era o Sarney o presidente. Então, o que acontece? Quando o Collor ganha, o Collor pede para indicar o presidente do Banco Central 5 dias antes da posse. E o Sarney concorda. E aí o Ibrahim Eres assume o Banco Central. Ele assume dia seguinte e ele institui o feriado bancário. Ninguém pode tirar dinheiro dos bancos. E aí dia 15 de março vem o Plano Cruzado, que foi em matéria financeira, mas também veio muita questão tributária. Todas as leis, todas, que foram editadas pelo Collor na época, foram julgadas inconstitucionais tributárias, né? Certificados de privatização, IOF Ouro, IOF sobre ações. E qual a discussão? Era a discussão se esses tributos, na verdade, podiam incidir sobre uma fotografia do dia 15 de março ou eles eram tributos que incidiam sobre a transmissão do ouro, a transmissão das ações, enfim. A discussão ainda era de espécies, tentar entender as espécies tributárias que se discutia fortemente, né? Comentávamos aqui no corredor também, nós tivemos o julgamento do IPVA, onde o Supremo entende que embarcações não devem pagar IPVA, Imposto sobre Produtos de Veículos Automotores, com a devida vênia, o maior absurdo, né? E qual foi o julgamento do Supremo? Pela primeira vez, o Supremo usa um argumento histórico. Ele vai dizer o seguinte, não incide IPVA sobre embarcações porque antes existia a TRU, Taxa Rodoviária Única, e, portanto, não pode ter IPVA sobre as embarcações, não são veículos automotores, né? Ou seja, vejam, a interpretação sob o ponto de vista histórico, né? Década de 90. Hoje, salvo alguma dúvida da minha parte, jamais nós teríamos uma jurisprudência hoje no Supremo entendendo por um ambiente histórico de que um tributo não seria efetivamente aplicado. Tivemos também nessa época, para quem não se recorda, nós tínhamos um adicional de imposto de renda estadual de 5% sobre rendimentos financeiros. O Supremo julgou inconstitucional. E como foi o julgamento? Eu posso dizer, ministro Moreira Alves, ele tinha imóveis em São Paulo, tinha imóveis no Rio de Janeiro e era ministro no Supremo em Brasília. E aí os estados começaram a cobrar, todo mundo cobrando do ministro Moreira Alves, né? Seja na Brasília, seja Rio de Janeiro, seja São Paulo. O caso do Aire chegou com ele. Foi declarado inconstitucional por conflito de competência. Na verdade, a primeira decisão do Supremo admitindo que a Constituição brasileira poderia ter conflitos de competências reais.
sendo que toda a doutrina sempre disse, a Constituição, conflito de competência é um pseudo-conflito, não existe porque está tudo delimitado. E o Supremo entendeu pela primeira vez que nós teríamos um conflito de competências. Também com a devida vênia, eu acho que essa interpretação foi mais levando um pouco as considerações pessoais, porque havia essa acumulação de cobrança de tributos, e chegou-se à conclusão de que esses tributos não poderiam ser cobrados de forma cumulativa. Então, esse é um tema, por exemplo, na área de espécies, uma grande evolução no jurisprudência do Supremo para saber que tipo de espécie é, quais são os requisitos que ela existe, né, e como deve ser observado. Só citei outros aqui, nós também tivemos, por exemplo, o Plano Collor foi julgado como um empréstimo compulsório no item 2, investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Foi julgado no item 2 do 148. Relator Américo Lacombe, né? E, na verdade, com um voto maravilhoso, se vocês buscarem aí no Google, o autor foi o professor Fábio Conder Comparato, da São Francisco, e há um voto divergente do ministro, do desembargador, na época, o desembargador Márcio Moraes, em que ele vai falar o seguinte: o Plano Collor não é nada. O Plano Collor é um ato de força, antinômico do direito, né? Se fosse um particular e chegasse em qualquer um de nós e dissesse, dê-me dinheiro e eu te devolvo isso depois de 18 meses em 12 parcelas, dir-se-ia que é roubo, estelionato ou furto. Mas como veio moldado numa norma jurídica, busca-se a natureza jurídica do tributo para concluir que é tributo e inconstitucional. Voto do Márcio Moraes. Já decorei de tanto falar esse trecho. Ou seja, nós já tivemos uma jurisprudência, gente, que admite que houve no Brasil empréstimo compulsório, que foi o caso do Plano Collor. Recentemente, o Supremo deu contra, no caso de limitação de lucro, né, dos 30%, a chamada trava dos 30%, que se alegou também que seria um empréstimo compulsório. E o Supremo diz, não é empréstimo compulsório porque você se aproveita nos anos subsequentes. Que mais dentro dos temas tributários importantes que eu separei? Vários temas relacionados a princípios constitucionais, né? Então, anterioridade, isonomia, legalidade e retroatividade, tivemos vários, né? O que fez com que essa jurisprudência mudasse em vários pontos, que ela fosse diferente em vários pontos. Vou citar só alguns. O ICMS Restaurantes, que eu me referi, onde o Supremo entendeu lá naquela época uma questão de legalidade. Nós tivemos uma questão agora recente do SAT, Seguro de Acidente do Trabalho, que a categoria era definida por decreto e o Supremo decidiu, não é legalidade, eu posso estipular isso por decreto. Uma mudança clara de visão em termos do que é legalidade e do que não é legalidade. Nós tivemos um caso muito interessante de IPI, princípio da uniformidade. Teve uma norma federal que exigia um IPI diferente se desembarcado por portos do Nordeste. Veio o Supremo Tribunal Federal e falou o seguinte, tributos federais são uniformes no Brasil, portanto não pode ter desuniformidade nessas alíquotas do IPI. Um caso interessante de isonomia, eu trouxe assim bem diferente só para mostrar, e acho que o Guilherme também vai colocar um pouco sobre a questão da isonomia em termos de divisão de Receita Federal. Nós tivemos um caso de Goiás, onde foi estipulada uma isenção de ICMS para motoristas de táxi, que na verdade estivessem registrados à cooperativa X. Ou seja, se você não estivesse registrado na cooperativa X, você não tinha direito à isenção do ICMS. O Supremo veio e disse, inconstitucional, porque eu não posso diferenciar justamente por cooperativa ou por inscrição em determinada categoria. Inúmeros. E o mais relevante, em termos de princípios constitucionais, foi o IPMF, antes da CPMF, né? Vocês devem estar dizendo, pô, o Quiroga está trazendo alguns nomes que eu nem conheço, né? A gente só conhece a CPMF, mas nós tivemos o IPMF. E naquela época da necessidade de arrecadação, ele foi instituído no próprio ano e cobrado no próprio ano. Isso década de 90, né? O Supremo veio e disse que isso era inconstitucional, porque veio por emenda constitucional, e nem por emenda constitucional a anterioridade se tornou o quê? Uma cláusula pétrea. Essa é importante da jurisprudência, não é o princípio. Esse caso de IPMF veio justamente discutir quais são os princípios constitucionais que são cláusula pétrea, né? E neste caso de IPMF, um avanço na jurisprudência, entendeu-se que o IPMF, ele na verdade, confrontava o artigo 61 da Constituição e nem sequer por emenda ele poderia ser alterado, né?
E depois, como terceiro item, tem mais dois que eu gostaria de falar, com relação a fato gerador. Todos nós aprendemos na faculdade o que é fato gerador. O Supremo teve decisões emblemáticas sobre fato gerador, antigas e atuais. Antigas, ou razoavelmente antigas, a definição do INSS sobre trabalhador autônomo, relator ministro Marco Aurélio. Nós tínhamos a Constituição, o artigo 195, que dizia que a contribuição era dividida por empregados e empregadores. E aí houve uma norma dizendo que remuneração, por exemplo, um advogado, seu prolabore, né? O Supremo veio dizer o seguinte, olha, não podemos alterar o vernáculo. Dizia, empregado e empregador tem um termo na legislação, portanto, quem não tem vínculo empregatício é inconstitucional. Vejam agora a decisão diferente recentemente, atualíssima. Planos de saúde. O Supremo veio dizer que plano de saúde não é obrigação de fazer. E que serviço pode ser mais do que obrigação de fazer, algo intangível. Mudando totalmente a ideia do vernáculo. Nesse caso dos autônomos, seguiu-se o quê? O que a norma diz que é remuneração ou vínculo empregatício. E agora nós tivemos essa decisão recentíssima do Supremo dizendo que planos de saúde devem pagar ISS. Porque a discussão era se o plano de saúde era uma operação de seguro atípica. Todos nós pagamos, por exemplo, os planos de saúde, mas nós não ficamos doentes todo mês. Qual era a defesa? De que, na verdade, o plano de saúde não era um serviço. Ele era uma operação de seguro. Eu pago para que, se ficar doente, eu vá numa rede credenciada e me cure. Enquanto que as prefeituras queriam exigir ISS, dizendo que isso é serviço. O Supremo decidiu que é serviço. Eu não concordo, mas decidiu que é serviço. Por um critério diferente do que sempre se falava, obrigação de fazer. Ele entendeu, não, que serviço pode ser uma questão maior. Por exemplo, na área de bancos de instituições financeiras, hoje se discute se os bancos, se faturamento dos bancos, o spread bancário é serviço ou não é serviço. Aqui o tribunal já decidiu, o Supremo decidiu mais ou menos, ainda falta uma definição final. Então, por exemplo, na Europa, juros é serviço, é chamado serviço financeiro. No Brasil, nós não entendemos isso como serviço. Essa é uma grande discussão. Então, na Europa, o serviço financeiro é tributado pelo IVA. Não tem ISS. Então, os juros é considerado serviço em outros países. No Brasil, não. Esse tema ainda está no Supremo, para entender o quê? Fato gerador. E, terminando, porque senão eu me estendo demais, falando das imunidades. Nós tivemos uma transição das imunidades incrível. Assim, uma mudança absurda. Eu tenho só mais 5 minutos, pelo que eu vi, eu comecei, era 11h20, vou até 10 para meia hora. Ou já me ultrapassei muito? Rapidamente. Então, imunidade. Eu vou contar casos meus aqui na Justiça Federal. Primeiro caso que eu entrei, em 1986, era recém-formado, e tinha um cliente que era as Livrarias Siciliano, que importou, que na verdade mandou fabricar em Singapura um livrinho que tinha 4 páginas, e ele era livrinho de plástico. Primeira página, tinha o desenho de uma bola e estava escrito, a bola. Segunda página, tinha um ursinho, estava escrito, o ursinho. Terceira página, tinha um palhaço, estava escrito, o palhaço. Quarta página, tinha uma casa, estava escrito, a casa, de plástico. Que você inflava e servia para as crianças recém-nascidas, meus filhos. Chegou em Santos, o fiscal disse, isso aqui não é um livro, isso é um brinquedo. Meu primeiro mandado de segurança. Entrei, caiu na vara da Lúcia Vale Figueiredo. E eu tive que falar assim, isso aqui é um livro, ludicamente é um livro. Isso aqui não é, na verdade, um brinquedo. É claro que meu filho de 1 ano não vai ler, de 3 meses não vai ler, mas o intuito é de conhecimento de livro. Liminar da doutora Lúcia Vale Figueiredo, me lembro o texto, assim. Porventura, pretendia o senhor auditor fiscal que uma criança lesse Os Lusíadas ou Grandes Sertões Veredas? E aí, depois a jurisprudência considerou o livro naquela época. Esse eu ganhei. Segundo caso que eu perdi. Entrei com uma ação, Sociedade Bíblica do Brasil. Contratar o Cid Moreira para ter a pachorra de ler todo o Velho Testamento e o Novo Testamento em fita. E eu defendi que aquilo era um livro. E, na verdade, era destinado para cegos. Indeferida.
não é livro. Ano passado, livro digital é livro. Né? O que se teve uma transformação nas imunidades? Conteúdo e suporte. E mais um caso, desculpem. A Siciliano foi a primeira brasileira a importar a revista Hustler, que é uma revista de nus masculinos. Tinha a Playboy e tinha a Penthouse. E a Siciliano já importava essas revistas há muito tempo, a Penthouse e a Playboy, que tem nus femininos. E boas entrevistas. Boas entrevistas. Enfim. E aí ela importou a Hustler masculina, que era a primeira que tinha nus masculinos. Parou com aquele mesmo fiscal, brincadeira, e ele falou assim, isso aqui é uma pouca vergonha. Impediu a entrada de revistas de nus masculinos. Caiu na vara da Lúcia Vale Figueiredo. Aquele buchicho na turma, não tem mais exemplares, precisamos ver com calma, brincadeira. Né? E aí conseguimos eliminar. E hoje as revistas de nus masculinos ingressaram no Brasil. Então a discussão de livro era se o conteúdo, o que era conteúdo? Ou seja, desde uma revista de nus até a Bíblia é livro. Álbum de figurinha tem imune. Né? Muitos nem sabem o que é isso. Uma lista telefônica é imune. Olha a evolução da jurisprudência. O caso da minha fita cassete eu perdi. Hoje eu talvez ganharia. Né? Os livros download. Né? Talvez daqui 50 anos, gente, não exista mais livro em papel, seja nos hologramas. Sabe? A gente vai ter aquele negócio e a gente está lendo o livro aqui por holograma. Ou um chip no nosso olho onde a gente vai ter todos os livros aqui. A evolução desses 30 anos. Né? E, por fim, as imunidades das entidades filantrópicas. Né? Que isso ainda é muito contestado, eu sei que no próprio tribunal existem ainda muitos entendimentos contrários, né? Mas a recente decisão do Supremo, do 14 do CTN, que eu diria que ainda vai ter algumas discussões, principalmente com as leis novas. Né? Enfim, doutora Mônica, Zé Carlos, Guilherme, eu trouxe aqui um pupurri de casos, mas, na verdade, para mostrar como essa interpretação nos 30 anos mudou. Né? Como a semântica das coisas mudaram, né? Como o significado das coisas mudaram. Né? E nós temos que estar preparados para mudanças muito mais rápidas a partir de agora. Né? E sem dúvida nenhuma, por fim, o que nós tivemos também que ainda não chegou no Supremo, que é uma discussão que hoje a gente tem no processo administrativo, na área tributária, que eu sei que o Guilherme vai tratar, é a questão da essência e da forma. Né? O Poder Judiciário ainda engatinha nesses termos, eu acho, nesses assuntos. Nós estamos vindo para o Judiciário temas que vão discutir substancialmente esse assunto. Né? E talvez nos próximos 20, 10 anos nós vamos ter aí uma posição em matéria tributária, aquilo que é realmente forma e aquilo que é essência. Gente, muito obrigado, foi super rápido, assim, mas tentei simplesmente trazer casos que era para interesse de vocês. Obrigado. Bom dia a todos, é uma enorme honra estar aqui, convite da Escola de Magistratura. É um prazer falar alguma coisa após essa palestra que foi muito, muito boa, muito interessante. O Dr. Quiroga, ele nos brinda não só com sua inteligência, como com a sua elegância. Eu acho que é uma coisa que a gente dá muito valor. Então, a minha palestra ela tem um viés um pouco diferente, não só porque eu estou aqui representando o ente estatal, mas, sobretudo, pela minha incompetência. O que acontece? A despeito de eu ser da área jurídica, você, quando entra num cargo como que eu ora ocupo, você acaba derivando para a área administrativa, o que não é menos relevante. Por quê? O meu intuito é buscar traduzir as mudanças recentes de foco da Receita Federal, mudanças eminentemente jurídicas, mas também de natureza administrativa, à luz da Constituição. Então, nós vamos tentar abordar singelamente de que maneira que a própria Receita Federal, ente eminentemente jurídico que tem migrado as suas interpretações e orientações administrativas a partir de alguns princípios constitucionais em particular. Então, a palestra é bem simples, é só ilustrativa, né? Os slides. A gente está começando com o básico, né? Princípio da isonomia,
e da capacidade contributiva, e a partir, e também legalidade, óbvio, por óbvio, a partir disso a gente vai tentar deitar uma certa luz sobre o que está acontecendo com a administração tributária federal. Então eu vou pegar o microcosmos da minha delegacia, que não é tão micro assim, e o desafio que é posto. Bom, nós somos responsáveis por 15% da arrecadação da União. Da União, estados e municípios, porque nós recolhemos para depois ter o repasse. Vale dizer, um em cada 7 escolas no Brasil, um em cada 7 hospitais no Brasil, uma em cada 7 varas federais, uma em cada 7 tudo do Brasil tem o provimento de fundo relacionado com a atividade da DERAT. A Receita Federal também passa por esse processo, que é um processo de enxugamento de quadros. A gente tem, como o Dr. Quiroga muito bem pontuou, nosso PIB aumentou 15 vezes, né? E a necessidade de custeio da máquina estatal é mais do que na proporção, já que a carga tributária, em que pese o aumento do PIB, ela, em termos relativos, aumentou. E como você faz face a esse desafio, com quadros declinantes, como é o nosso caso, né? Várias maneiras. Investimento em informática, a Receita Federal, de fato, ela tem uma área de TI muito bem desenvolvida, inteligência artificial, data lake, há várias iniciativas nesse sentido. Mas isso só não basta. É necessário uma mudança de cultura, e é um pouco essa mudança de cultura que eu gostaria de abordar. Então, nós pensamos alguns poucos casos que julgamos mais relevantes para ilustrar essa mudança de cultura. Então, primeiro, a questão do sigilo bancário, Lei Complementar 105. Então, a primeira coisa que vale a pena falar sobre a edição da Lei Complementar 105, que está vinculada com o fim da CPMF. Nós tínhamos acesso a uma série de informações provenientes das movimentações financeiras associadas ao CPMF. A partir do momento que a CPMF deixou de existir, existiu depois de um certo tempo, uma certa discussão jurídica sobre a prerrogativa da Receita Federal de acessar o sigilo fiscal, sigilo bancário. E a argumentação é sempre da limitação da extensão dos direitos e prerrogativas previstos na Constituição, no caso, a tutela de privacidade, direito da privacidade. É uma questão que foi superada, né, inclusive com a edição da Lei Complementar, mas que, por muito tempo, como aquele filme Match Point, que a aliança cai, não cai, a bolinha cai para um lado, e a gente ficava olhando para que lado que vai cair a bolinha, e isso era muito caro para a administração tributária, porque sem o sigilo, a informação do sigilo bancário, você não consegue deslanchar uma série de ações absolutamente essenciais. Bom, essa questão foi superada, e o que é importante pontuar, além dessa ligeira mudança de viés na interpretação do Supremo com relação ao sigilo bancário sob a égide da Lei Complementar 105. Contexto internacional. Né? Contexto internacional. E aí vale a gente ver como que tem evoluído de forma favorável a internalização de acordos, tratados internacionais, né, conforme o artigo 5º da Constituição. No caso, o fator que foi fundamental, inclusive para a mudança de entendimento de alguns entes privados que combatiam o nosso acesso ao sigilo bancário e a própria constitucionalidade da Lei Complementar 105, foi a edição do FATCA pelos Estados Unidos, né? Então, esse normativo internacional não é um acordo, ele não foi internacionalizado no direito, claro, mas ele de certa maneira, ele foi determinante na influência
e na evolução do nosso entendimento, porque o mundo é um só. Hoje em dia você fala de BEPS, você fala de erosão tributária, você tem o caso lá da Google na Irlanda. A tributação está evoluindo cada vez mais para uma tributação internacional. É corolário até do que o Dr. Quiroga falou em termos de o que é um livro, né? O que é um tributo, o que é um serviço, é tudo cada vez mais fluido. Então, essa questão que está muito bem aqui explicitada em como evoluiu o entendimento constitucional da questão do sigilo bancário, à luz da Lei Complementar 105, ilustra muito bem a interação das relações econômicas e jurídicas internacionais com a própria aplicação constitucional brasileira, né? O caso do FATCA, da edição do FATCA, que é uma normatização do direito americano que simplesmente dizia que se você não disponibilizar as informações protegidas por sigilo bancário para o ente americano, a instituição financeira que não o fizesse, ela estaria proibida de atuar no mercado americano. Ou seja, os próprios entes financeiros, que num primeiro momento eram refratários à constitucionalidade da Lei Complementar 105, eles mudaram de lado, porque eles vislumbraram, se eu tenho uma vedação constitucional de repassar devidamente, de forma devidamente controlada, com toda a preservação dos sigilos inerentes ao caso e com toda a tutela de privacidade inerente à questão do sigilo fiscal, se eu tiver uma vedação de repassar isso para os Estados Unidos, eu não vou poder comerciar, transacionar com os Estados Unidos, né? Então, eu acho que esse caso é um caso bastante interessante e relativamente recente, né? A questão também do alinhamento. Nós não fazemos parte da OCDE, talvez façamos um dia, assim esperamos, mas é uma amarração muito interessante com o slide que eu vou apresentar logo no final da apresentação, sobre como que a capacidade contributiva e, sobretudo, o princípio constitucional da isonomia estão influenciando a própria forma de trabalhar da Receita Federal e como isso está relacionado com o modelo que vem da OCDE, né? Então existe, à luz do que eu falei, mencionei agora, a questão do FATCA, a questão do sigilo bancário, existe uma tendência, não vou dizer de alinhamento, mas de uniformização das práticas tributárias internacionais. Isso é um desafio que se impõe a todos os Estados. Certamente isso aí é uma questão de interpretação constitucional muito relevante, ainda que a gente não esteja falando de um tratado, de uma internalização no direito pátrio, de algo que ainda está para vir, se é que virá, mas é uma tendência muito forte. De novo, na questão do sigilo bancário, é importante pontuar que a interpretação constitucional ela se deu em consonância com uma corrente doutrinária internacional majoritária, de que, olha, o acesso àquele sigilo bancário ele não é ofensivo às tutelas de privacidade, desde que resguardadas as movimentações daquela informação. Ela tem que ser utilizada de forma restrita. Há, de novo, uma ressonância, uma consonância com o que acontece mundo afora. Então, voltando para outra questão que o Quiroga mencionou, e que realmente é, sobretudo, uma mudança de ser e de atuar do ente tributário federal, a Receita Federal, mas que também tem encontrado muita guarida na doutrina e, embora a matéria seja fronteiriça, temos conseguido, junto aos tribunais e tribunais superiores inclusive, um certo sucesso, que é a migração da ênfase da questão formal, que sempre norteou, até por uma questão de garantismo, toda a exegese do direito tributário, né? Existe um certo paralelismo com o direito penal nessa área, sempre houve, é natural que haja,
para a questão da essência, migração da forma para a essência. Aí eu vou fazer uma breve digressão. Como sei disso, é de amplo conhecimento, nós temos um sistema de contencioso administrativo tributário que ele é bastante alongado, né? Nós cumulamos na nossa sistemática jurídica, de certa maneira, o sistema francês e o anglo-saxônico. Então, nós temos um extenso iter contencioso tributário na esfera administrativa, ao qual se segue a inafastável apreciação do poder constitucional. Sem entrar no mérito da adequação desse sistema, que eu saiba, ele é único no mundo. Não existe outro país que cumule na plenitude esses dois sistemas. Mas o fato é que ele é a regra posta. E aí é o objeto da minha experiência pessoal, que eu vou relatar, para, na sequência, fazer a amarração com o slide. Eis que, após o trânsito do julgado judicial, né, pedindo desculpas aí pela tecnia de falar de trânsito julgado administrativo, eu sei que isso é uma questão atécnica, mas é o linguajar que a gente usa para facilitar. Ainda, em alguns casos, como é o caso que eu vou relatar, o contribuinte ainda vem para o delegado e solicita revisão de ofício, artigo 149. E o que é interessante nessa pedido de revisão de ofício que eu vou relatar aqui é a desconexão do direito tributário com determinados institutos jurídicos e com os outros ramos do direito. E isso é algo que nós detectamos também tem sido mudado. O formalismo, o encapsulamento do direito tributário com relação aos demais ramos do direito à luz da Constituição Federal. Nesse caso, um grande contribuinte, ele pretendeu que a opção contábil que ele havia feito 5 ou 6 anos antes, se tivesse sido feito de forma diferente, teria gerado uma não tributação e uma não autuação da Receita Federal. E que, por esse motivo, ele entende que ele faria jus ao artigo 149 do CTN. E é uma coisa, se a gente for refletir, causa espanto. Era um excelente advogado, mas, doutora, era uma advogada. A gente está falando de ato jurídico perfeito. A senhora está pretendendo que, em exercício alternativo de realidade passada, o ente estatal interfira no livre-arbítrio da entidade particular? Perceba, mas eu vi que ela, de forma alguma, tinha má fé, estava legitimamente defendendo o seu cliente, mas o olhar dela era estritamente formalista tributário, esquecendo coisas bem comezinhas, como o ato jurídico perfeito. Bom, então isso é como o assunto me chamou a atenção. E a própria Receita Federal ela sempre foi muito formalista, né? E cada vez mais, com o devido respeito, questões de reserva legal, questão da restritividade que é inerente ao direito tributário, a gente migra muito mais para a essência jurídica do ato. A gente olha, para começo de conversa, para o Código Civil. A gente olha para a natureza do ato jurídico. A gente olha, aquela situação econômico-fiscal, ela que está travestida em alguma questão contábil, se ela de fato representa aquele conteúdo negocial que ela se pretende. E o que isso tem a ver com a capacidade contributiva, né? Com a igualdade, eu acho que é mais fácil, né? A partir do momento que eu tenho tratamentos diferentes por questões que são, na essência, idênticas, mas que são maquiadas contabilmente de formas diferenciadas, acho que eu já tenho uma ofensa razoável, o princípio da igualdade. Mas o que isso tem a ver com a capacidade contributiva, né? Isso, na prática, interfere severamente com o que de fato é pagado em termos de imposto, principalmente por grandes grupos econômicos. Então, é uma realidade muito conhecida da Receita Federal,
a gente fala em carga tributária alta, de fato a nossa carga tributária ela é muito alta, mas ela é, sobretudo, uma carga tributária desigual. Na medida que a Receita Federal ela busca, por meio de uma atuação mais eficiente, mais focada na essência em detrimento do conteúdo, atingir o fato econômico que estaria sujeito à tributação, nós vamos na direção, né, de atender o princípio constitucional da capacidade contributiva. Então, basicamente, a Receita Federal, indo na essência econômica das questões que estão sob sua égide, sob sua jurisdição, a gente vai na direção da capacidade contributiva. Todos nós aqui, pessoas físicas, pagamos muito, né? Muito imposto. Diretamente, indiretamente, isso é uma questão colocada e de conhecimento amplo. As empresas pagam muito imposto? Depende. Algumas pagam uma carga muito elevada de imposto. Os grandes grupos econômicos, com os quais lemos todo dia no Valor Econômico, no Globo, no Estado de São Paulo, etc., nós temos um modal de carga tributária efetiva, aquilo que efetivamente é arcado pelo contribuinte, que varia de 2% a 6%. 2% a 6%. E os senhores podem pensar nas maiores empresas desse país. A carga tributária efetiva, ela não varia muito disso. O quanto que a empresa arca com custo direto de impostos. E de quem que é a culpa disso? É nossa, da Receita Federal, né? Por quê? Porque nós temos que dar uma resposta para a sociedade mais eficiente em termos de atingir aquela situação que está travestida de uma operação contábil incorreta. Bom, parece que isso não é constitucional, mas e é uma mudança de cultura que está acontecendo de alguns anos muito forte na Receita Federal, e há alguns julgados, questões mais práticas, mais tangíveis, que a gente vai abordar aqui. Amortização de ágio interno, amortização de ágio interno com utilização de empresa-veículo, operações casa separa, utilização de prejuízos fiscais decorrentes de incorporações às avessas. Então, vamos ficar só na questão da empresa-veículo. Há um caso recente de uma grande siderúrgica envolvendo uma autuação, uma situação já pública, já saiu na imprensa, já passou pelo CARF, que envolve empresa-veículo. O que é isso? Eu crio uma situação contábil artificial a partir de uma empresa inexistente de fato, apenas para albergar um determinado valor e diferir ou simplesmente não pagar a tributação devida em termos de ganho de capital. Qual é a alegação jurídica em defesa desse tipo de artifício? A lei não veda. A lei não veda. Parágrafo. A lei não veda especificamente e explicitamente. O ordenamento jurídico veda. Isso é uma situação contábil vazia de conteúdo econômico. É um artifício para você burlar o pagamento indevido. Devido, perdão. De certa maneira, eu estou ferindo a isonomia, a igualdade, porque outros contribuintes na mesma situação que não tiverem utilizado o artifício da empresa-veículo pagarão o imposto incidente sobre ganho de capital. A capacidade contributiva certamente terá sido ofendida por esse tipo de artifício, e vamos voltar ao Código Civil. Vamos lembrar do que é simulação, do que é fraude, é básico. Então, voltando na minha fala da advogada que pretendia que eu utilizasse o artigo 149 para rever uma decisão transitada de julgado na Justiça. É um descasamento com o direito se ele olhado como um todo, holisticamente, univocamente, como não há outra maneira de olhar o direito. Mas é uma característica do direito tributário que, na nossa avaliação interna, tem mudado. Né? O direito tributário ele tem se deixado banhar, inundar pela Constituição sob esse viés mais generoso da aplicação plena desses princípios.
né? A questão da empresa veículo é muito cara e é muito caracterizadora dessa situação de simulação. É uma situação, uma categorização contábil vazia de conteúdo econômico, né? Apenas para você obter o benefício fiscal. Benefício fiscal não, a vantagem fiscal, né? Então, eu estou um pouquinho atrasado no tempo, eu vou pular um pouquinho algumas questões, alguns outros slides que iriam, né, um pouco nessa linha de evolução da atuação da fiscalização da Receita, né, no sentido de, na essência, do ato jurídico. Coisa que, como muito bem colocou o Quiroga, o acesso aos bancos de dados e a cartão de crédito, tudo é eletrônico, data lake, tem nos facilitado. Tá? Bom, vou num caso que é muito emblemático de tudo isso que eu estou falando. É um caso já público, então podemos tratá-lo, e que, de certa maneira, ele amarra várias das questões que foram aqui tangenciadas. A questão do não pagamento do imposto devido, a questão da desigualdade da carga tributária entre as empresas em decorrência da utilização de artifícios contábeis, a questão até da moralidade, né? Já que estamos falando de princípio constitucional, acho que o básico é a questão de moralidade, quando você mostra para a sociedade que há uma operação contábil que, na verdade, tem uma outra finalidade, que não o conteúdo econômico que ela deveria revelar, mas sim uma finalidade oculta de não pagar imposto, você também está fortemente atingindo a questão da moralidade. Não por outro motivo, cada vez mais, e a gente vai apontar bastante no último slide, buscado trabalhar com a Polícia Federal, Ministério Público Federal, no que couber. Bom, nesse caso aqui, e esse caso é tão mais importante pelos atores envolvidos, eu acho que não precisamos detalhar muito, mas são todos esses atores empresariais que têm pautado os acontecimentos políticos, nem econômicos, políticos, nos últimos 2 anos. E, especificamente, é uma situação que também envolve a questão de tributação de não-residentes, que está aqui a doutora Márcia representando a DEMAC, é uma questão também muito cara para a Receita Federal. De novo, tributação de não-residentes, da forma como está posta, ofende gravemente a questão da isonomia, né? Só para ficar na principiologia constitucional mais básica. Nesse caso concreto, a Tintur Holding, ela controlava um frigorífico que foi adquirido por um outro frigorífico. E foi criado um FIP, um Fundo de Investimento e Participação, vazio, uma casca oca, sem nenhum conteúdo econômico, com um mero propósito de postergar o pagamento de imposto, ganho de capital, ou simplesmente de que não houvesse, em momento algum, e aí esbarra de novo na questão dos não-residentes, esse recolhimento tributário devido. E estamos falando de vários e vários bilhões de reais. A Procuradoria da Fazenda, aí a doutora Márcia me corrige se eu estiver falando alguma impropriedade, atuou de forma muito ágil nesse caso. Não é exatamente uma ação pauliana, mas no sentido de, para garantir a atuação do Estado brasileiro na cobrança desse imposto, que fosse anulado o ato jurídico constituinte da situação contábil atacada. Então, é um exemplo, para mim, muito relevante pelos atores, pelo valor, pelo albergamento que temos recebido do Poder Judiciário até agora, nesse sentido, né? E até no aspecto psicológico da moralidade, de como essa mudança de cultura de você sair do formalismo e ir para a essência, ela é benéfica não apenas para a Receita Federal, mas para a sociedade como um todo, inclusive
permitindo que eu, em algum momento, a partir de uma atuação estatal da Receita Federal mais firme e eficiente, consiga baixar a carga tributária. Porque se eu consigo fazer com que todos paguem, o conjunto da sociedade, inclusive, quando eu digo sociedade, parte empresarial mesmo, né, que se pague menos. Aí um outro viés, né, dessa mudança que eu também já esbocei é a questão de cada vez mais buscarmos parceria com os outros entes estatais, Polícia Federal, Ministério Público Federal, e atuarmos de forma mais qualificada em ações escolhidas pelo potencial de arrecadação, pelo potencial de lesão à sociedade e pelo potencial de sucesso que podemos atingir. Então, para ficar no básico, né, a questão da sonegação fiscal, lavagem de capitais, com a edição da lei de 2012, que permitiu que os crimes contra a ordem tributária pudessem ser incluídos no rol de crimes antecedentes. Houve uma mudança de cultura na casa. Nós temos apontado a nossa atuação mais nesse sentido, e o resultado mais expressivo é a própria Lava Jato. Nós fazemos pouca propaganda da Lava Jato na Receita Federal por dois motivos. Um é cultura organizacional. A gente tem uma cultura organizacional um pouco tímida nesse aspecto, em decorrência do segundo motivo, a tutela do sigilo fiscal. Então, nós temos uma posição muito conservadora com relação ao sigilo fiscal. É a posição da Receita Federal. Então, mesmo nas ações que nós começamos e depois repassamos para a Polícia Federal, a gente aparece pouco. Mas quero crer que todos os operadores do direito saibam, que a Receita Federal é par e passo com tudo que tem sido feito no Brasil. Há uma mudança relacionada mais com mudança de legislação, não tanto com constitucional, com Constituição, mas que está relacionado num contexto arquitetônico mais amplo com tudo que foi escrito em 88. A atuação do Ministério Público Federal, Polícia Federal, princípios norteadores, né? Agora é que estamos nessa direção. Mas se você pensar na arquitetura da Constituição, é quase como o pináculo daquilo que estava desde o início desenhado. E estamos firmes e fortes nessa direção aí. Tem vários valores envolvidos, acho que é interessante, são mais de 13 bilhões de crédito tributário constituído, sendo que mais 4,7 bilhões, totalizando 18 bilhões, vários, eu não tenho esse número aqui, efetivamente recolhidos para os cofres públicos. Tá? Então esse é o último slide. Tá? Esse é o modelo de administração tributária da OCDE. Então, de novo, os senhores podem me perguntar, bom, mas isso aqui é um diagrama que tem a ver com a administração tributária, não com a Constituição de 88, não com o direito estrito sensu. Mas, na verdade, tem. Qual é a forma clássica de trabalho da Receita Federal do Brasil? A gente segue o modelo binário, que está previsto no Código Tributário Nacional, infração, auto de infração. Então, classicamente, a gente joga todas as forças na fiscalização. Né? Olha, eu vou ficar à espreita, digamos assim, de um equívoco. Esse equívoco pode ser doloso ou pode ser culposo. Então, nós não fazemos distinção entre eles. Simplesmente houve uma ofensa ao bem jurídico tutelado, à legislação tributária, e eu vou sancionar assim que eu pegar. Qual é o problema desse modelo? De eu jogar toda a minha energia organizacional na detecção, a parte da detecção, ok, sem problemas, mas no sancionamento do que foi detectado em termos de irregularidade fiscal. Problemas são vários. O problema que eu gero é uma cultura que não é uma cultura construtiva, cultura
tecido social mesmo, né? Vamos pensar grande, vamos pensar em Suécia, vamos pensar em Dinamarca. Você não induz ao adimplemento espontâneo da obrigação tributária. Você cria um divórcio entre o ente de administração tributária e a sociedade, na medida em que você é visto apenas com essas cartinhas antipáticas que de vez em quando você recebe, né? Você sociologicamente se distancia. Mas esse não é o maior dos problemas. Existe um problema que é muito caro para o Poder Judiciário, que é o excesso de litigiosidade. Esse modelo ele induz litigiosidade. Forçosamente, ele é desenhado para induzir litigiosidade, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. E aí o grande problema, eu não trouxe gráficos aqui, ele não gera arrecadação. Ele gera papel. Nós temos várias curvas, aí eu fugiria muito do escopo dessa palestra. Mas esse é um modelo que, de vários anos para cá, de forma muito clara, para o ente estatal brasileiro de administração tributária, ele tem distanciado o crédito tributário constituído, né, dívida ativa da União, daquilo que efetivamente entra em termos de recursos para a União. Ou seja, em outras palavras, o crédito tributário constituído não é pago. Bom, então aí eu vou tentar traduzir brevemente esse slide e amarrar com a Constituição. Eis que a Receita Federal do Brasil, ela sempre respeitou e honrou o princípio da isonomia no que concerne a aplicação do direito, mas não a forma de trabalhar. Nós sempre trabalhamos os contribuintes, quer seja ele um bom pagador, quer seja ele um contribuinte correto, quer seja ele um fraudador quanto mais, da mesma maneira. Você detecta o problema contábil, programa fiscalização, lavra o auto. E isso vai na contramão do modelo OCDE. Olha de novo o sistema jurídico, direto ou indiretamente, do Brasil, sendo permeado pelas práticas jurídicas e contábeis internacionais. O modelo OCDE é um modelo que nasceu, né, na Austrália, nos anos 90. Ele já está sendo implementado na prática pela Receita Federal e, basicamente, você vai atuar junto ao contribuinte conforme o comportamento desse contribuinte. No nosso entendimento, isso é o princípio da isonomia, basicamente. Você não vai tratar todos os contribuintes da mesma forma. Então, o contribuinte cometeu um equívoco, o que você vai fazer? Você não vai programar uma fiscalização contra ele. Você vai avisar, olha, detectamos esse problema, por favor, se autorregularize, né? O contribuinte hipossuficiente, que está na base da pirâmide, né? O que você vai fazer? Você vai pegar ele pela mão. No caso do mundo empresarial, pequenas empresas, empresas do Simples, você vai ter plataformas para auxiliar esse contribuinte a adimplir, né, a cumprir a obrigação tributária principal e acessória. E você vai reservar o topo da pirâmide para o fraudador, que é aquilo que eu estava falando. Você vai trabalhar com o Ministério Público, você vai trabalhar com a Polícia Federal em situações mais graves, mais relevantes para a sociedade. Isso é um coroamento do princípio da isonomia introjetado na cultura da Receita Federal e parece uma bobagem, mas é uma mudança radical na nossa maneira de trabalhar e a gente tem esperança que, inclusive, isso venha, nos próximos anos, a tirar muito peso do Poder Judiciário em termos de litigiosidade desnecessária. A gente vai trazer a empresa para a conformidade.